Meus pais adotivos acreditavam que não poderiam ter filhos biológicos, então decidiram me adotar. Durante anos, fui o centro das atenções, recebendo todo o carinho e cuidado que poderiam oferecer. Eu era o foco do amor deles, e nosso vínculo parecia inquebrável. Contudo, tudo mudou de forma abrupta quando minha mãe, inesperadamente, engravidou. O nascimento do meu irmão trouxe uma transformação que eu nunca poderia ter previsto. De repente, passei a ser negligenciado, como se minha importância tivesse sido diminuída pela chegada dele. Sentia que meu lugar na família havia sido usurpado, e que eu não era mais o filho que eles tanto haviam desejado. Agora, anos depois, eles tentam desesperadamente reconstruir o relacionamento que destruíram com essa mudança. No entanto, minha confiança neles está irremediavelmente abalada. A ferida de ser deixado de lado por aqueles que um dia prometeram me amar incondicionalmente é profunda demais para ser curada com gestos tardios de afeto. Perdoar alguém que te abandonou é uma batalha interna que não consigo vencer. Estou enfrentando esse dilema agora porque os fantasmas do meu passado retornaram, e estou perdido sobre como lidar com eles. Não se trata de erros que eu cometi, mas das injustiças profundas que aqueles que deveriam me proteger infligiram. Esse é o peso que carrego, e não sei como me libertar dele. Tenho 33 anos, moro com minha namorada e sou advogado. Carrego comigo um passado profundamente traumático, e embora tenha superado grande parte dele, a vida decidiu me confrontar novamente. Os mesmos pais que me descartaram como se eu fosse um lixo agora estão tentando se reconectar comigo. Estou completamente perdido, sem saber como lidar com essa situação. Eu não sei quem são meus pais biológicos, pois fui adotado de um lar temporário quando tinha apenas 3 anos. Para ser honesto, não tenho lembranças dessa fase, pois era muito jovem para entender que, na verdade, eu era um órfão e que os pais que me adotaram não eram meus pais biológicos. Meu pai adotivo, Alessandro, e minha mãe, Maria, me adotaram quando tinham 20 anos, pois acreditavam que não poderiam ter filhos biológicos. Eles sempre acharam que nunca seriam capazes de conceber, então decidiram me adotar, e, por alguns anos, fomos uma família feliz. Eles me criaram bem e atenderam a todas as minhas necessidades, proporcionando-me o que eu precisava. No entanto, com o tempo, comecei a sentir que talvez meus pais desejassem algo mais. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, eles me contaram que eu era adotado. Isso despertou em mim a dúvida de que, talvez, eles realmente desejassem um filho biológico e que poderiam estar desapontados por terem me adotado. Não posso afirmar com certeza que eles se arrependeram de me ter desde o início, mas ficou claro que sempre mantiveram o desejo de ter um filho biológico. Mesmo enquanto me criavam com carinho e dedicação, continuavam tentando ter um filho, e parecia que ficavam desapontados cada vez que falhavam. Quando eu tinha 10 anos, eles finalmente desistiram de tentar, provavelmente acreditando que era impossível. Mesmo que eu não compreendesse completamente o que estava acontecendo naquela época, doía saber que, de alguma forma, eu não era o suficiente para eles. Eu nunca consegui realmente fazer meus pais felizes. Se eles tivessem me tratado como se eu fosse verdadeiramente seu filho, talvez as coisas tivessem sido diferentes, porque, durante toda a minha infância, eu os tratei como se fossem meus pais de verdade. Sempre soube que eles desejavam um filho biológico, e eu pedi a Deus para que esse desejo se realizasse, acreditando que isso traria a felicidade que tanto buscavam. Eu também queria um irmão ou irmã, pois achava que isso traria ainda mais alegria para nossa família. Alguns anos depois, meu desejo se tornou realidade, mas eu não fazia ideia de como essa bênção se transformaria em uma maldição. Quero deixar claro que meus pais nunca me disseram diretamente que não me queriam ou que me odiavam, mas ficou evidente que eu era uma segunda opção para eles. Mesmo após todos os anos que passamos juntos, com eles me criando como filho, sempre parecia que, no fundo, prefeririam ter um filho biológico. Então, quando eu tinha 11 anos, um milagre aconteceu, minha mãe engravidou. Eles sempre disseram que a gravidez da minha mãe foi inesperada, mas que realizou nossos desejos. O nascimento de um filho biológico trouxe uma felicidade para meus pais que eu nunca tinha visto antes. Alguns meses depois, recebemos um bebê saudável na família, e meus pais o chamaram de Rafael. Foi a partir desse momento que tudo começou a dar errado na minha vida, e eu comecei a me arrepender de ter desejado um irmão. Depois que meus pais tiveram Rafael, eles praticamente pararam de cuidar de mim. Era como se eu não existisse mais para eles. Perderam completamente o interesse em mim e se concentraram apenas em meu irmão.
Eu não estava com ciúmes, pois já havia preparado meu coração para essa possibilidade, mas ainda assim, esperava que eles fossem um pouco mais atenciosos. No entanto, eu sabia que poderia aprender a conviver com essa nova realidade, que ainda era melhor do que ser um órfão. Posso te dizer isso agora, mas então algo aconteceu que me fez desejar nunca ter sido adotado por eles. Quando Rafael tinha apenas 2 anos e eu tinha 13, meus pais me chamaram para uma conversa. Meu pai me pediu para sentar e, com um olhar pesado, disse que tinha mais notícias e que sentia muito pelo que estava prestes a fazer. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo e pedi para que ele explicasse melhor. Meu pai parecia triste ao me explicar que ele e minha mãe tinham decidido me devolver ao lar adotivo. Ele pediu que eu os perdoasse, mas eu mal conseguia processar o que ele estava dizendo. A ideia de ser mandado de volta era tão absurda para mim que não conseguia acreditar que isso pudesse realmente acontecer. Em pânico, comecei a chamar pela minha mãe. Quando ela veio, parecia ainda mais triste que meu pai, mas hoje sei que aquela tristeza provavelmente era apenas uma fachada. Ela me disse que eles não tinham recursos suficientes para cuidar de mim e de Rafael, e que, por isso, foram forçados a escolher. Infelizmente para mim, a escolha foi ficar com Rafael. Agora, entendo que eles tinham recursos suficientes para cuidar de nós dois, mas preferiram dar a Rafael uma vida de luxo, enquanto eu fui deixado de lado. Eu chorei, implorei para que me deixassem ficar, prometendo que faria qualquer coisa para agradá-los. Disse que nunca os desobedeceria e que me esforçaria ainda mais na escola, embora já fosse um ótimo aluno e sempre tivesse me comportado da melhor maneira possível desde que soube que era adotado. Nunca fui ingrato, sempre me comportei, mas isso não foi suficiente para impedir o que estava por vir. Naquele momento, tentei encontrar alguma lógica na decisão deles, mas nada fazia sentido. Eles passaram o dia inteiro tentando me agradar, fazendo minhas coisas favoritas, mas eu já estava tão ferido que isso não tinha importância. Preferi ficar no meu quarto, recusando-me a sair ou a participar de qualquer atividade com eles. Não conseguia parar de chorar, mas, por mais que eu chorasse, nada mudaria o que estava acontecendo. No final do dia, eles me levaram de volta ao orfanato, o mesmo lugar de onde me haviam tirado 10 anos antes. A sensação era de que eu havia sido descartado como um produto defeituoso, devolvido por não atender às expectativas. Foi uma experiência traumatizante, e o impacto na minha saúde mental foi devastador. Para piorar, eu me culpava por tudo isso, e levou anos para que eu pudesse lidar de maneira saudável com o que aconteceu. Mesmo depois que meus pais me deixaram lá, continuei acreditando que eles voltariam para me buscar, mas a realidade era muito mais cruel. Depois de meses esperando por eles, tive que aceitar a verdade e desistir. Eu precisava esquecer que havia tido uma família por 10 anos e me reajustar à vida como órfão. Minha vida parecia um daqueles dramas ruins de televisão, algo que você nunca acreditaria ser possível se não estivesse vivendo. Para ser completamente honesto, a vida foi muito difícil depois disso. Todos os dias eu desejava que outra família tivesse me adotado, em vez deles. Levei quase um ano para encontrar a motivação necessária para voltar a estudar e focar em construir minha própria vida, ao invés de me lamentar pelos pais que me abandonaram. Então, decidi deixar para trás o trauma que eles me causaram e trabalhei duro para me tornar feliz e bem-sucedido. Sem o apoio de uma família, cada passo na minha jornada foi desafiador. Tive que lidar com a pressão de equilibrar estudos e trabalhos temporários para me sustentar. Houve momentos em que pensei em desistir, pois a carga emocional e financeira era esmagadora. Enquanto meus colegas contavam com o suporte de suas famílias, eu dependia apenas de mim mesmo e das bolsas de estudo que consegui com muito esforço. Tive que aprender a ser resiliente, a superar a solidão e a falta de uma rede de apoio. Após anos de dedicação e superação, consegui entrar em uma boa faculdade de direito. Eu havia começado a sonhar em ser advogado e, depois de muitos anos de esforço, finalmente me tornei um advogado muito competente. Acho que esqueci de mencionar algo importante. Conheci Julie enquanto estava na faculdade de Direito, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Conhecê-la foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Ela se tornou uma fonte de apoio inestimável, me ajudando a superar os desafios que enfrentava e me dando força quando eu mais precisava. Começamos a namorar durante nosso último ano, e estamos juntos desde então. Agora que você sabe tudo o que eu passei e conquistei, pode imaginar o choque que senti ao receber uma ligação de Alessandro, meu ex-pai, como eu costumo chamá-lo. Isso aconteceu há apenas algumas semanas, quase 3 semanas atrás. Quando voltei do trabalho naquele dia,
recebi a ligação e inicialmente, presumi que fosse de um cliente. Fiquei um pouco surpreso, porque os clientes geralmente me contatam através do meu assistente, e apenas alguns têm meu número direto. Imagine meu choque quando atendi o telefone, esperando que fosse um cliente, e ouvi a voz do meu pai. Fiquei tão surpreso que congelei por um segundo e, sem dizer uma palavra, desliguei a ligação. Não sei se você consegue entender o impacto desse momento. Ouvir a voz dele trouxe de volta muitos traumas que eu preferia não reviver. Mas Alessandro continuou ligando e tentando falar comigo, mesmo depois de eu ignorar suas chamadas e mensagens de texto. Ele dizia que sentia minha falta e queria que eu lhe desse uma chance de explicar tudo. Cerca de uma semana depois, minha mãe, Maria, também começou a tentar falar comigo. Eles chegaram até a aparecer no meu escritório, mas pedi ao meu assistente que não os deixasse entrar, porque eu realmente não queria vê-los. O problema é que eles não estão desistindo. Continuam insistindo para que eu os ouça, mas, sinceramente, eu não quero. Já se passaram 20 anos, 2 décadas desde que me abandonaram naquele lar adotivo, mas eu não esqueci nada. Não quero ajudá-los, e para ser honesto, não me importo com eles de forma alguma. Eles parecem pensar que me fizeram algum tipo de favor, algo pelo qual eu deveria ser grato e retribuir. Mas, na verdade, tudo o que fizeram foi tornar minha vida mais difícil. Julie, minha namorada, me disse que eu deveria dar a eles uma chance, pois ignorá-los não está me fazendo nenhum bem. Ela acredita que ouvi-los poderia me tornar uma pessoa melhor do que eles foram comigo. Mas, honestamente, eu não me importo com isso. Preciso saber, estou errado por não dar uma chance aos meus pais depois de tudo o que aconteceu? Ou estou certo em manter a distância, considerando tudo o que eles me fizeram passar? Pessoal, já se passaram quase 2 semanas, e eu nunca imaginei que receberia tantas sugestões e tanto apoio após compartilhar minha história no site. Honestamente, não esperava que tantas pessoas se importassem com o que eu estava passando, e isso me pegou de surpresa de uma forma muito positiva. Quero começar agradecendo a todos vocês por isso. Percebi que muitas pessoas entenderam minha posição e sugeriram que eu me mantivesse afastado dos meus pais. Alguns disseram que fugir da situação poderia apenas piorar as coisas. Para o bem ou para o mal, acabei tomando uma decisão. Deixe-me contar o que aconteceu desde então. Alguns dias depois de ter escrito para vocês, meu assistente me informou que meus pais apareceram novamente no escritório. Eles vinham insistentemente tentando falar comigo. Minha namorada queria que eu tomasse alguma atitude para lidar com a situação, mas, honestamente, tudo o que eu queria era que eles me deixassem em paz. Mas, como eles se recusavam a entender e continuavam me pressionando, percebi que precisava fazer algo para afastá-los de vez. Depois de refletir por um tempo, decidi que o melhor seria ligar para eles. Quando finalmente fiz a ligação, fui direto ao ponto. Disse claramente que não tinha interesse em ouvir o que eles tinham a dizer e que não os queria em minha vida. Pedi que parassem de aparecer no meu escritório e que me deixassem em paz. Alessandro disse que ele e Maria estavam muito arrependidos por tudo o que aconteceu e tentaram ao máximo me convencer a encontrá-los. No entanto, eu recusei firmemente, dizendo que não queria ouvir mais nada sobre seus problemas ou desejos. Deixei claro que os queria fora da minha vida. Avisei que, se continuassem me incomodando, eu não hesitaria em envolver as autoridades. Após essa conversa, cortei a ligação, bloqueei o número deles e esperei que eles me deixassem em paz. Nos dias seguintes, parecia que minha abordagem havia funcionado, pois eles pararam de aparecer no escritório. No entanto, logo descobri que eles apenas mudaram o alvo para outra direção. De alguma forma, conseguiram meu endereço, provavelmente através de um cliente anterior, e apareceram na minha casa. Eu estava saindo para encontrar um cliente, mas minha namorada, Julie, estava lá e os deixou entrar. Eles explicaram a ela que meu irmão, o filho deles, estava em apuros, e que essa era a razão pela qual estavam tentando falar comigo. Embora eu tenha ficado muito irritado com o fato de terem aparecido em minha casa sem aviso, reconheci que pelo menos eles não incomodaram minha namorada e saíram quase imediatamente. Eles apenas pediram a ela que tentasse me convencer a ouvi-los, afirmando que era tudo o que queriam desde o início. Também prometeram que não continuariam aparecendo na casa e que só fizeram isso porque era a única maneira de garantir que eu recebesse a mensagem. Julie, sendo a pessoa gentil que é, acredita que eu deveria dar uma chance a eles. Ela argumenta que estão preocupados com Rafael e que, independentemente do que fizeram comigo no passado, ele não tem culpa de estar em apuros agora.
Isso me deixa desconfiado, pois ainda acho que eles podem estar buscando minha ajuda financeira de alguma forma. No entanto, eu precisava descobrir a verdade e não podia simplesmente continuar os ignorando. Tenho a sensação de que foi exatamente por isso que apareceram na minha casa. Sabiam que, ao fazer isso, eu seria forçado a confrontá-los e não poderia continuar tentando afastá-los da minha vida. Decidi que era hora de parar de evitá-los e finalmente ouvi-los. Resolvi me encontrar com eles para ouvir seus problemas de uma vez por todas. Se Rafael realmente estiver em apuros e eu puder ajudar, farei o necessário. No entanto, ainda não quero manter nenhum contato próximo com ele. Agora, vou aguardar para ver o que acontece. Então pessoal, já faz uma semana desde minha última atualização. Alguns dias depois, encontrei-me com eles em um café perto do meu escritório. Eles ficaram extremamente felizes com a minha decisão de encontrá-los. Quando me sentei, eles expressaram o quanto estavam felizes e orgulhosos das minhas conquistas. No entanto, eu deixei claro que não me importava nem um pouco com o que eles pensavam de mim. Para ser honesto, fazia muito tempo que eu sequer pensava neles. Disse que seria melhor se parassem com a conversa fiada. Eles pareceram magoados com essa declaração, mas eu não me importava o suficiente para parar. Eu disse claramente que todos nós sabíamos que eles nunca gostaram de mim de verdade e que só estavam ali porque precisavam de ajuda com algum problema. Eles tentaram argumentar, dizendo que não tiveram outra opção a não ser me devolver ao orfanato e que isso os machucou mais do que eu poderia imaginar. Disseram também que se arrependiam dessa decisão todos os dias e que desejavam poder ter ficado comigo. Já que queriam jogar esse jogo, decidi entrar no jogo também e perguntei por que nunca tentaram entrar em contato comigo depois que me deixaram lá. Eu podia entender que não podiam me aceitar de volta, mas poderiam, pelo menos, ter tentado checar como eu estava, uma vez, 2 vezes, ou 3 vezes por ano. Meu pai ficou desconcertado por alguns segundos, mas rapidamente encontrou uma resposta. Ele disse que havia entrado em contato com a pessoa que cuidou de mim várias vezes para verificar como eu estava, mas nunca me procurou diretamente porque acreditava que eu os odiava e não queria ouvir nada deles. Claro, eu sabia que tudo aquilo era uma mentira, mas deixei passar, porque confrontá-los só prolongaria a conversa. Então, eu disse a eles que ainda me sentia da mesma maneira que sentia quando estava no orfanato e pedi que fossem direto ao ponto. Eles finalmente revelaram o problema. Rafael estava enfrentando um problema legal, e eles queriam que eu o ajudasse a sair dessa situação. Eles haviam descoberto sobre meu sucesso através de um dos meus casos de destaque na mídia e acreditavam que eu era a pessoa ideal para ajudá-los a lutar contra o caso. A história que me contaram foi a seguinte. Rafael encontrou sua namorada, Lily, com outro homem na casa deles. Quando ele tentou sair de casa com suas coisas, ela o impediu. Rafael então a empurrou para sair do caminho e terminou o relacionamento. Ele havia sustentado Lily financeiramente, e sem esse apoio, ela não conseguiu pagar o aluguel e foi forçada a se mudar. Lily tentou reconquistá-lo em várias ocasiões, mas, ao perceber que ele a havia deixado definitivamente, decidiu entrar com um processo contra ele. Antes de recorrer à justiça, Lily pediu a Rafael uma quantia significativa de dinheiro para cobrir suas despesas, mas ele recusou. Então, ela entrou com o processo, acusando Rafael de agressão e falsificação de provas para fazer parecer que ele era culpado. Com base no falso testemunho dela, Rafael acabou sob custódia policial. Eles me disseram que, apesar de entenderem como eu me sentia e que não tinham o direito de aparecer na minha vida, ainda assim vieram porque precisavam desesperadamente da minha ajuda para tirar Rafael dessa situação. Naquele momento, não pude realmente culpá-los por terem aparecido, pois a razão parecia genuína. No entanto, disse a eles que precisava de um tempo antes de tomar uma decisão, e eles concordaram de bom grado. Pedi um tempo porque não conseguia acreditar completamente na história que me contaram, queria fazer minha própria pesquisa para entender o que estava realmente acontecendo antes de decidir se assumiria o caso. Vou investigar mais a fundo e depois informarei vocês sobre minha decisão. Oi pessoal! Já faz algumas semanas, e peço desculpas pela demora na última atualização. Concluí minha pesquisa e, adivinhem só? Meus pais não mudaram nada. Eles continuam sendo os mesmos mentirosos manipuladores que sempre foram. Eu sei o que vocês estão pensando, porque eu também pensei a mesma coisa algumas semanas atrás. Achei que eles estavam mentindo sobre Rafael estar em apuros. Mas, na verdade, eles estavam dizendo a verdade, pelo menos em parte.
O problema é que não foram completamente honestos sobre a situação e, como sempre, estavam tentando me manipular. Deixe-me explicar melhor. Depois da minha última atualização, conversei com Julie, e ela me disse que era uma boa ideia fazer uma pesquisa antes de tomar qualquer decisão. E, claro, conhecendo meus pais, eu não podia simplesmente confiar no que eles disseram sem investigar mais a fundo. Então, enquanto fazia minha pesquisa, descobri que um dos policiais envolvidos no caso era alguém com quem Julie já havia tido contato. Com a ajuda dela, consegui falar com o policial, que me contou o que realmente aconteceu. Acontece que Rafael voltou para casa e encontrou sua namorada, Lily, trabalhando em um projeto com um colega de trabalho. Eles tinham um prazo apertado e decidiram concluir o projeto na casa de Rafael. Como a decisão foi tomada às pressas, Lily esqueceu de avisá-lo. Quando Rafael chegou e viu a situação, imediatamente acusou Lily de traição. Na frente do colega, ele a agrediu fisicamente. O colega, vendo o que estava acontecendo, teve que empurrar Rafael e tirar Lily de lá para salvar sua vida. Naturalmente, Lily terminou o relacionamento com Rafael. Além disso, ele ainda roubou todo o dinheiro que ela tinha economizado e se recusou a devolvê-lo, o que forçou Lily a entrar com um processo contra ele. Obviamente, o caso não estava a favor de Rafael. Mesmo assim, eu não conseguia acreditar totalmente na história, então verifiquei todas as evidências e falei com algumas pessoas, incluindo o colega que estava lá quando tudo aconteceu. Tudo isso levou à conclusão de que Rafael era realmente culpado e que ele havia se tornado uma pessoa terrível. Para garantir que eu estava explorando todas as possibilidades, continuei investigando a fundo. Conversei diretamente com Lily, e ela me contou o quanto Rafael a tratava mal. Ela disse que ele foi a pior pessoa com quem já esteve e que havia informado os pais dele várias vezes sobre seu comportamento abusivo, mas eles se recusaram a tomar qualquer atitude. Rafael era extremamente ciumento e vivia principalmente do dinheiro dela, mas ainda agia como se fosse o dono de tudo. A paciência de Lily se esgotou completamente no dia em que ele a agrediu, e a questão do dinheiro foi o que a levou a abrir o processo. Ouvir tudo isso me deixou furioso, tanto com Rafael quanto com seus pais. Eu dei a Lily algumas orientações sobre o que ela poderia fazer para agravar a situação de Rafael e garantir que ele enfrentasse as consequências de suas ações. Reuni todas as evidências que tinha e convoquei Alessandro e Maria para uma reunião no meu escritório. Eles chegaram radiantes, achando que eu havia aceitado ajudá-los a tirar Rafael dessa encrenca, mas suas expressões mudaram drasticamente quando perceberam a verdade. Eu disse a eles que não aprecio ser manipulado e que odiava o fato de terem transformado seu filho em alguém tão desprezível quanto eles. Deixei claro que não aceitaria o caso e que não ajudaria uma pessoa culpada como Rafael. Informei que havia reunido ainda mais evidências incriminatórias contra ele e avisei que, se eles tentassem me incomodar ou prejudicar alguém que eu conheço, não hesitaria em submeter todas essas provas ao tribunal. Eu deixei claro que, se necessário, eu mesmo apresentaria as evidências ao tribunal para garantir que a sentença de Rafael fosse ainda mais severa. É justo dizer que eles ficaram bastante assustados com isso. Com sarcasmo, fiz questão de pedir desculpas de maneira irônica e até brinquei, fingindo limpar os pés, mas deixei claro que não estava disposto a reconsiderar. Eles prometeram nunca mais aparecer, mas, antes de sair, imploraram uma última vez para que eu reconsiderasse e ajudasse Rafael. Eu respondi que sou órfão e que não tenho irmão. Depois disso, eles foram embora e, desde então, não me incomodaram mais, já faz mais de 2 semanas. Acho que isso significa que eles finalmente desistiram. Quanto a Rafael, as coisas realmente não estão boas para ele, e, honestamente, ele merece por ter agredido aquela garota. Quanto a mim, estou muito aliviado que meus ex-pais pararam de me importunar, e estou lentamente voltando à minha rotina diária normal. Espero nunca mais ter que passar por algo assim, e desejo que vocês também nunca tenham que enfrentar algo semelhante. Agora, com tudo resolvido, estou decidido a seguir em frente e deixar o passado para trás. Tenho uma nova perspectiva sobre a vida e estou focado em construir um futuro positivo. Julie tem sido uma grande fonte de apoio e amor para mim, e juntos, queremos criar a família que eu nunca tive. Esse é o caminho que escolhi, e estou ansioso para seguir em frente, deixando para trás os traumas e abraçando as novas oportunidades que a vida tem a oferecer. No Brasil, não é possível devolver uma criança após a adoção, pois isso é considerado abandono. É provável que no país onde o protagonista vive as leis sejam diferentes. Honestamente, eu não sei o que é pior. Ser devolvido ao orfanato ou ser forçado a viver com uma família que não te deseja.
De qualquer forma, fico feliz que o protagonista tenha superado seus traumas de infância, vencido as dificuldades e se tornado um homem bem-sucedido. Quanto aos ex-pais, se eu fosse o protagonista, se possível, pediria uma ordem de restrição para garantir que eles nunca mais se aproximassem de mim novamente. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!